Olá, navegante, tudo bem com você? É um grande prazer estar aqui, né, nessa aula muito especial para você que quer dominar o inglês e quer encontrar uma direção, quer encontrar um norte para que o inglês se torne realidade na sua vida. E na aula de hoje nós temos um tema muito especial, que é de como começar do zero. Recebi várias mensagens, vários e-mails também, né, para responder essa pergunta. Tá, Wellington, mas como que eu começo? Como que eu dou o meu primeiro passo? Então, esse vai ser o nosso tema da aula de hoje. E para quem não me conhece, né, eu sou o Wellington Santos Silva, sou empreendedor social, sou fellow do programa Red Bull Mapico, também do programa Young Leaders of the Americas Initiative e co-founder do projeto GPS do inglês, né, que vai ajudar você a realmente fazer com que o inglês se torne realidade, que vai te dar uma direção. Então, para facilitar, né, o nosso conteúdo da aula de hoje, nós teremos duas perguntas que serão respondidas. A primeira, como que eu começo? Wellington, como que eu começo a estudar? Porque essa é uma dúvida que muita gente tem e às vezes você tem essa sensação de ficar perdido. Você fica perdida, você não sabe como que você começa. E aí essa vai ser a primeira pergunta que vai ser respondida e a segunda pergunta que é extremamente importante também, que é: mas como eu continuo? Porque muitas vezes as pessoas elas começam a estudar. Ela estuda de repente um mês, 2 meses, só que ela não continua, né? Ela para esse estudo. Então, como que você encontra motivação para continuar os estudos no inglês e realmente dominar essa ferramenta que vai mudar a sua vida? Então, vamos lá, gente? Indo para a primeira pergunta, né? Antes de a gente começar, né, eu vou pedir para você que você curta, compartilhe, comente esse vídeo, né, comente essa aula para que a gente consiga chegar cada vez a mais pessoas que querem dominar o inglês e fazer com que todos os seus sonhos se tornem realidade, né? O seu sonho de viajar para um outro país sem precisar de guia, o seu sonho de ter uma promoção no seu emprego, o seu sonho de conseguir assistir um filme, né? Assistir uma série em inglês, ouvir sua música preferida. Imagina só que incrível, né? Uma situação dessa. Então, curta, comente e compartilhe para que esse projeto continue ajudando cada vez mais pessoas. Para começar, eu trouxe aqui um dado de uma pesquisa que para mim, é uma pesquisa que me deixou muito assustado, né? Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, com uma coisa que as pessoas sempre fazem, geralmente no início do ano, que é começar projetos, começar a ir para a academia. E a Fundação Oswaldo Cruz fez essa pesquisa, né, em 2016, e olha só que dado alarmante, gente. 63% dos alunos que são matriculados, né, na academia, eles acabam abandonando as academias em 3 meses. Quando eu vi esse dado, eu fiquei muito chocado, porque eu falei, gente, não é possível. 3 meses, somente em 3 meses, 63% abandonam, param com isso. E aí eu faço uma pergunta para você, o que que é esse número, né? O que que é esse 4% que eu coloquei aqui também? 4%, gente, é o percentual de pessoas que continuam depois de um ano. E esses 4% de pessoas é um percentual muito pouco. E para quem acompanhou, né, a nossa aula anterior falando sobre como escolher uma escola de inglês, lembra-se muito bem que o percentual de pessoas no Brasil que fala inglês é de 5%. E esse efeito aqui, né, que acontece nas academias do Brasil, ele também acontece nas escolas de inglês. Ele também acontece no aprendizado de inglês, seja numa escola, seja com um professor particular, ou seja com o estudo próprio, né, por conta própria, caso você estude sozinho. Então, eu queria mostrar esse dado aqui para você, porque é realmente um desafio. E eu quero te ajudar a fazer parte desses 4%, para realmente dominar essa barreira e fazer com que isso não seja mais um problema. Agora, pergunta, né? Como começar do zero? Essa é a pergunta que sempre vem, né? O que é isso, né? O que é esse começar do zero? Antes de falar sobre esse assunto, eu quero fazer uma pesquisa com você, que está aí do outro lado. Vamos lá, gente. Tenho aqui na minha tela 4 palavras.
Ball, name, water and table. E eu faço essa pergunta para vocês. Para você sabe pelo menos uma dessas palavras em inglês? Você sabe duas? Você sabe três dessas palavras em inglês? Ou você sabe todas as quatro? Caso a sua resposta seja afirmativa para qualquer uma, né? Se você sabe qualquer uma dessas palavras, eu tenho uma excelente notícia para dar para você. Você não está começando do zero. Exatamente isso. Você já sabe alguma coisa. Você já tem uma dose, né, de conhecimento de inglês. Então, sabendo que você já sabe alguma coisa, a primeira dica que eu dou tem a ver com mindset, tem a ver com a nossa mentalidade. Você não está começando do zero. Você sabe alguma coisa. Então, o primeiro passo para você dominar o inglês e realmente chegar à fluência é trocar o aprender inglês pelo melhorar o inglês, né? Pelo improve. Então, você já vai melhorar o que você já tem. Isso faz com que você não cometa um erro que é muito comum em várias pessoas. Eu não sei se você já fez isso no passado, mas a partir da aula de hoje você não vai cometer mais esse erro, que é um erro de sempre querer começar pelo livro 1. Você já fez aulas de inglês no passado, você já estudou inglês no colégio, mas você sempre quer começar pelo livro 1. Você não tenta nem fazer um teste para entender qual que é o seu nível. E aí você começa sempre tendo essa decisão, né, tendo esse tipo de atitude, e você tem os mesmos problemas. Porque você sempre está começando a mesma coisa. Você nunca evolui, você nunca dá um passo adiante. Então, o primeiro passo é na mentalidade. Você já sabe inglês. Você pode não saber a quantidade de inglês que você precisa, mas você já sabe. Você sabe sim alguma coisa. Então, primeira dica, primeiro dever de casa, não é aprender inglês, é improve, melhorar o seu inglês. Isso te deixa também mais leve. Faz com que você entenda que é uma jornada. Não é uma caminhada só, não é uma caminhada que você sempre volta do mesmo livro 1, né? Troca de escola, volta no livro 1. Com isso você perde dinheiro, com isso você perde tempo e acaba sendo um baita desperdício do que você já sabe. Então essa é a primeira regra, uma das mais importantes, com toda a experiência, né, e todo o aprendizado que eu tenho com relação ao aprendizado do inglês. Agora vem a segunda pergunta. E para responder essa pergunta, eu quero que você pense com muita calma. Você vai pensar o que você vai tirar da sua agenda para colocar o inglês. Por que você vai pensar nisso? Porque esse é um erro muito comum que acontece quando o aluno, né, quando a aluna quer aprender inglês. Na primeira semana é tudo perfeito. Você vai nas aulas, você marca com o professor, faz os exercícios, você está absurdamente motivado, você está muito empolgado. Mas de repente acontece um imprevisto. Ou voltam suas aulas da faculdade e aí o tempo fica escasso, ou você é promovido no emprego, você começa a fazer hora extra. E aí com isso, qual que é o grande problema, né? O inglês que era prioridade, né, que era esse ano vai, ele acaba sendo deixado de lado aos poucos. E o efeito disso, a longo prazo, ele já é conhecido. Você vai abandonar a escola, você vai abandonar esse professor, você vai parar de estudar. E aí mais um ano você vai deixar seus sonhos de lado, você vai deixar suas promoções, suas viagens, porque você não se planejou da forma correta. Então, antes de você começar a estudar, né, você entende que você melhora, ninguém começa do zero. E a segunda coisa é, o que você vai tirar da sua agenda? Porque eu tenho certeza que nos seus horários existem algumas coisas que são comuns. Por exemplo, você está assistindo a sua série favorita, ou você está, de repente, lendo um livro, você está escovando os dentes, você está indo para o trabalho, você está indo para a faculdade. Todo mundo tem uma rotina em que algumas coisas são comuns. Ou de repente no transporte público. Então, o que você vai fazer para realmente chegar num nível mais avançado?
você vai olhar a sua agenda, você vai fazer uma análise na parte da manhã. Eu tenho tempo na parte da manhã? Eu posso tirar alguma coisa na minha parte da manhã? Sim ou não? Eu posso acordar mais cedo? Sim ou não? Na parte da tarde, depois do almoço, tem algum tempo que eu consigo aproveitar, ou durante o almoço mesmo, ou pós-almoço, ou no intervalo de alguma aula? Você vai fazer essa análise. E também no período da noite. Eu consigo fazer isso? Tem algum horário que eu estou com disposição? Tem alguma coisa que eu faço que eu posso trocar? Então, o que você vai fazer é analisar a sua agenda e escolher uma coisa que você vai tirar da sua agenda, alguma coisa que você faz todo dia, para colocar o inglês no lugar. O que é isso? Você está abrindo espaço na sua agenda para colocar o inglês, para que o inglês se torne prioridade e assim você vai conseguir dominar esse idioma. Terceira coisa, gente, isso aqui é extremamente importante para você que está começando, né? Para você que quer voltar a estudar, para você que quer realmente atingir todos os seus sonhos com o inglês. Você vai pegar um papel, enquanto eu falo, eu dou tempo para você, pausa aqui o vídeo, pode pegar o papel, fica tranquilo, fique tranquila, e você vai escrever o motivo mais importante que faz com que você queira aprender inglês. Porque você vai escrever porque você precisa do inglês. Não é que você quer, você precisa. Porque vários dos seus sonhos eu sei que dependem do inglês fluente. Eu sei disso, porque eu estava do teu lado. Eu estava nesse momento alguns anos atrás. Então você vai escrever esse motivo. Eu prefiro escrever no papel, porque para mim tem mais força, né? Eu consigo olhar, pega o post-it, mas se quiser anota no celular qual é o motivo que faz você querer aprender inglês, né? Por que você precisa do inglês? Escreveu? Vamos lá agora. Agora vem a segunda etapa. Do lado desse motivo, ou embaixo, você vai escrever quais são as desculpas que você vai dar para procrastinar. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Você se conhece melhor do que qualquer pessoa do mundo, né? A não ser a sua psicóloga, né? O seu psicólogo. Então você vai escrever quais são as desculpas que você vai dar. Vai ser falta de tempo? De repente vai ser, porque hoje eu tô cansado, hoje eu tô com dor de cabeça. Quais são as desculpas que você pode dar? Eu não tô falando que você é uma pessoa preguiçosa, tá? Não entenda mal, não entenda mal. Eu só tô falando para que quando surgir esse momento de queda, esse momento que a nossa motivação abaixa um pouco, eu quero que você coloque esses motivos. Quais são os motivos, né? Quais são as desculpas que você vai dar? E aí na frente disso, né, uma terceira etapa, você vai escrever o que você vai fazer no momento que você dar essa desculpa. Forte, né? Pesado? Eu sei, mas se você está comprometido com o seu aprendizado, se você está comprometido com a sua fluência, você precisa dessa constância. Você precisa disso. Ou você vai ficar deixando mais um ano, vai ficar deixando seus sonhos se realizarem. Eles não vão se realizar porque por mais um ano você vai procrastinar e não vai levar a sério. Então, 3 coisas, gente. Vou até voltar aqui. Motivo para você querer aprender inglês. Por que você precisa do inglês? Primeiro motivo. Primeira coisa. Segunda coisa. Quais as desculpas que você vai dar? Qual que é a desculpinha esfarrapada que você vai dar? Exatamente isso. Qual que vai ser a justificativa que você vai dar? Segunda questão. E a terceira questão, qual que vai ser a estratégia, né? O que você vai fazer no momento que você inventar essa desculpa? Exatamente isso. O que você vai fazer quando você inventar essa desculpa? Dá uma pausa ali, pode dar uma pausa aqui no vídeo. Eu quero que você faça isso com calma. Pode pausar o vídeo, depois você volta aqui, mas para mim essa é a parte mais importante. Porque o que você está fazendo? Você está criando toda uma estrutura para evitar que ela não tenha falhas. Você está planejando o domínio do seu inglês. Exatamente, esse é o motivo do porquê é tão importante fazer isso.
E eu não vi isso em lugar nenhum que eu estudei, em todas as escolas que eu estudei. Foi uma técnica que eu comecei a utilizar quando eu realmente decidi me comprometer com a minha fluência, quando eu fiz 30 anos. No próximo vídeo eu vou contar um pouco, né, da história minha com o inglês. Tem várias coisas que aconteceram para eu chegar na fluência. Então, essa é a atividade mais importante para você. Faça ela e vamos para o próximo passo agora. Depois que você fez essa atividade. Essa aqui é uma... Existem vários livros que falam sobre o poder das afirmações. E agora eu quero que você feche os olhos e faça uma afirmação, imaginando como que você estará no momento que você estiver dominado o inglês. No momento que o inglês não é mais um problema, no momento que você consegue falar de verbos no passado, no presente, no futuro, no momento que você anda numa rua com pessoas falando inglês e você entende um filme, que você faz uma apresentação, que você é promovido, no momento que você faz um intercâmbio, ganha uma bolsa, tem um projeto aprovado. Eu quero que você crie uma afirmação sentindo isso acontecendo. Por exemplo, eu, Wellington Santos Silva, domino o inglês. Estou andando pela Inglaterra, estou andando pela Escócia, consigo conversar com todas as pessoas na rua, consigo me aplicar, né? Tentar um mestrado no exterior, tentar um doutorado no exterior, tentar uma aprovação de um projeto para receber em dólares ou em libras. Eu consigo enxergar isso acontecendo. Então você vai fazer uma afirmação e vai fechar os olhos. E você vai imaginar essa situação acontecendo. Eu estou falando aqui de Londres, que é uma cidade que eu gostei muito. A Inglaterra é um país que eu adorei ter visitado, né? Dos 23 países que eu conheço, adorei a cidade, adorei a Escócia também. E agora eu estou me imaginando andando na Escócia. Para quem gosta, né? Para quem já assistiu o filme O Coração Valente, entendendo um pouco da história, entendendo um pouco da cultura, andando nas ruas, fazendo passeios turísticos, indo no Lago Ness, né? Entendendo a cultura local. Imagine. Eu quero que você imagine esse momento acontecendo. Pois uma afirmação que é bem simples, que eu gosto muito de utilizar é: hoje eu domino o inglês. O inglês não é mais um problema. Todos os problemas que eu tive no passado não existem mais. Fui promovido porque eu dominei o inglês. Fui aprovado em um mestrado nos Estados Unidos porque eu dominei o inglês. E caso você queira saber como estudar no exterior, comente aqui no nosso vídeo, porque eu posso ajudar você, porque eu fui aprovado no mestrado no exterior, né, nos Estados Unidos. Estou extremamente feliz, né? Nunca imaginei que isso fosse possível caso não fosse o inglês. Agora que nós terminamos esse exercício, uma coisa que eu vou pedir para você é que você faça esse exercício todo dia. Você não vai gastar mais do que 1 minuto, 2 minutos. Mas esse exercício de afirmação e visualização, ele é extremamente importante. Porque antes de nós começarmos, eu preciso trabalhar a sua mente. Eu preciso que a sua mentalidade mude. Eu preciso que você veja isso acontecendo de fato. Eu preciso que você realmente mude a sua mentalidade e deixe de terceirizar para os outros o seu aprendizado. Deixe de terceirizar os seus sonhos. Isso, gente, isso é extremamente importante. Eu quero muito que você entenda isso. Você não pode terceirizar o seu domínio de inglês. Mas, se você precisar de uma ajuda para te dar uma direção, para te dar um caminho, pode contar comigo no GPS do inglês. Que eu vou dar 100% de tudo que eu sei, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu apliquei para você ultrapassar essa barreira e realmente chegar no nível que você sempre sonhou no idioma. Continuando, gente, continuando, vamos lá. Essa pergunta aqui, né, eu trabalhei essa questão da mentalidade, isso está mais claro para mim. Agora vem uma pergunta
que quase ninguém se pergunta qual que é o seu nível de inglês. Geralmente as pessoas elas falam, eu estou no nível básico, eu estou no nível intermediário, estou no nível avançado. Mas pergunto para você, você está no nível básico em leitura? Imagina que você é uma pessoa que sabe, tem uma facilidade muito grande, né, na leitura. Consegue ler livros, consegue acompanhar legendas de filmes em inglês, mas você não consegue falar. Você realmente está no nível intermediário? Talvez não, né? Ou então, às vezes, nós temos uma outra situação. Isso geralmente acontece com pessoas que vão morar em outro país. Ela sabe se comunicar em um certo ponto, ela sabe conversar em inglês porque ela aprendeu no dia a dia. Só que quando você pede para ela, eu quero que você escreva uma redação para mim. Ela não sabe. Então, o nível de fala dela, né, o nível de speaking dela é diferente do nível de writing. Então, primeira coisa que a gente precisa, né, saber, eu trabalhei minha mentalidade, agora qual que é o próximo passo? É entender qual que é seu nível. De onde que você está partindo? A mesma estratégia de uma pessoa que está no nível mais básico é a estratégia para a pessoa que está no nível intermediário ou no nível avançado? Não é. O modelo é extremamente diferente. E esse é um dos motivos que faz com que as pessoas se frustrem tanto com escolas de inglês, com aprendizado de idiomas. Ela acha que ela vai comprar no atacado, só que ela precisa de uma solução personalizada. Cada pessoa aprende de um jeito. Então existem formas que são mais fáceis para fazer com que a pessoa aprende. Uma coisa que é super polêmica muita gente fala aprenda inglês com séries. Eu particularmente não gosto de aprender muito inglês com séries, especialmente Friends. Friends para mim não é o que melhor funciona para o meu aprendizado de inglês. Ou mesmo música para o Wellington. Eu não gosto de treinar inglês, não gosto de melhorar meu inglês com música. Agora, se eu achar que essa dica é uma dica universal, eu vou ficar frustrado, porque eu vou achar que somente eu estou errado, só não funciona comigo. E aí quando você percebe que não funciona com você, você vai desanimando, você vai perdendo a sua motivação. Então é importantíssimo entender qual que é seu nível e de onde que você está partindo, o que você já sabe. E essa frase, né, é extremamente importante, né, para ilustrar isso que eu falei, que se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então é extremamente importante você entender qual que é o passo, de onde você está partindo, que é diferente do seu amigo, é diferente da sua amiga, é o seu caminho, a sua jornada. E eu quero compartilhar aqui com vocês, ao invés de você falar, né, nível básico, intermediário e avançado, eu vou compartilhar aqui o CFR, que ele é o quadro comum, né, de referência europeu para avaliar os níveis de aprendizado do inglês. Esse é o modo que você tem 6 níveis, né, do A1, que é realmente o nível, vamos dizer assim, o nível mais básico, até o nível C2. E qual que é o próximo erro? Que isso acontece absurdamente. Mentalidade, ainda está na questão de mentalidade. Todo mundo quer, quando começa, né, começa a estudar inglês, quer chegar no nível mais alto de inglês. A pessoa está no nível A1 e ela quer pular para o nível C2. Qual que é o primeiro erro disso aí? Do A1 você vai para o A2. Do A2 você vai para o B1. Nós não podemos pular etapas. Você não pode pular etapa. Você que precisa realmente do inglês, entenda isso. Um passo de cada vez. Você não pode pular etapa. E agora uma notícia excepcional. Você não precisa do C2. Sério, Elton? Não precisa do C2? Exatamente. Pergunta para você. Você tem português fluente? Pergunte isso para qualquer amiga sua, tá? Para qualquer amigo seu ou colega de trabalho. Quando a pessoa responder, a resposta inicial será: sim, eu tenho inglês, tenho português fluente, é claro, eu consigo me comunicar perfeitamente. Agora pergunte: você usa mesóclise? Você sabe o que é uma oração subordinada?
você não sabe várias coisas, você não sabe várias regras de gramática, mas mesmo assim você as aplica de um modo correto. Então, esse nível C2, ele não, muitas vezes nem nativos têm esse nível. Então, fique tranquila, relaxe, fique tranquilo aí do outro lado. Então, você não precisa chegar nesse nível, a menos que você tenha um objetivo muito... Nossa, eu quero estudar no doutorado, quero ir para o mestrado, quero virar um especialista que vai escrever livros, né, em inglês, com um nível máximo de detalhes. Não é para todo mundo, a não ser que de repente você quer ser um professor de inglês, você quer dominar tudo. Mas para a maioria das pessoas isso não é necessário. E eu falo para você, se você tiver um nível B2, você já está na frente da maioria das pessoas do Brasil. Lembrem, 5%. 5%. Você quer realmente estar nos 5% dos brasileiros que falam inglês? Você quer se destacar? Lembre-se disso. É mais fácil do que parece. Só que ninguém disse que vai ser do dia para a noite. E agora, colocando aqui, né, uma informação que eu tenho certeza que é extremamente relevante. Nós temos as 4 grandes, né, categorias. Eu tenho o listening, o reading, o speaking and writing. Quando a gente está avaliando, né, o nosso nível, é interessante entender que eu posso ter uma ótima habilidade de leitura. Só que se eu não consigo falar, se eu não tenho o speaking desenvolvido, eu não posso colocar que eu tenho o mesmo nível. Imagina, eu tenho B1, né, eu tenho B1 no reading e eu tenho A1 no speaking. Então, vocês percebem que isso não está equilibrado, isso está desequilibrado? Então, a sua meta de inglês para você começar a estudar, você precisa entender que isso tem que ser levado em conta. E o listening e o reading, eles são habilidades de input, né? Que você absorve essa informação sem fazer tanto esforço, né? Você ouvir e você ler são mais fáceis, você está absorvendo. Já o speaking and writing, você está colocando para fora. Para falar, você tem que falar, né? Pode parecer meio óbvio, mas entenda isso. E o writing, você tem que escrever, você tem que fazer uma ação. E um dos grandes erros que acontece para quem está começando do zero é ter muito foco no writing. Muitas pessoas, muitas escolas focam nisso e não focam em nada no listening. Não foca no listening. O listening é a habilidade fundamental para você realmente saltar, né? Passar de nível no inglês. Listening é todo dia. Listening, imagina, desde quando, né, você escuta português? Desde que você nasceu, a criança ela nasce, ela começa a ouvir português, né? Depois ela começa a aprender a falar de um jeito um pouco meio torto. Depois ela começa a leitura e depois ela começa a escrever. Nas escolas, qual que é o maior erro? Você começa já com gramática, você começa a escrever. Só que se você não melhorar o seu listening, não adianta nada. Você tem que aumentar essa quantidade de listening na sua rotina, para você realmente começar do zero do jeito certo, do jeito que mais vai ter resultados. É possível aprender de outro jeito? É. Mas se você quer realmente ter resultados incríveis, resultados fora de série, o listening tem que fazer parte do seu dia a dia. Continuando, cada nível que você estiver, né, seja A1, A2, até o C1, você vai precisar de uma estratégia diferente. Então, essa estratégia diferente, ela depende de 3 coisas. Primeiro, né, o nível, né, que eu falei exatamente, qual que é a sua meta. Imagina que eu tenho o seguinte cenário. Eu tenho uma estudante, eu tenho a Maria, que ela está se formando na faculdade, ela está mais ou menos no penúltimo período e ela começa a se preocupar com o estágio. Então, para ela precisa muito do inglês para passar no estágio. Sem inglês, ela não vai entrar naquela vaga que ela sonha. Ela não vai atingir o maior potencial dela. Esse é um caso. Agora, imagina um outro caso. A pessoa, ela tem o mesmo nível de inglês, que é o João,
O João, ele vai fazer uma viagem para Disney, que é o sonho dele ir para Disney, e ele vai passar 10 dias na Disney. Ele precisa do inglês para imigração, ele precisa do inglês para os parques, para conversar um pouco com as pessoas. João e Maria, eles vão ter a mesma estratégia de aprendizado? Não. Aí é que está um erro absurdo. Nós achamos que é atacado, né? Que é a granel. Só que é muito mais personalizado. Para você começar, a estratégia tem que ser personalizada. Da mesma forma que na aula sobre escolher uma escola, para escolher um método, eu trouxe várias perguntas para você pensar em qual que é o método que você vai escolher. Inclusive, assistam esse vídeo, assistam essa aula, porque isso vai ajudar muito vai ajudar muito você a clarear, né, esse aprendizado. Isso vai fazer toda a diferença. E a terceira coisa é a facilidade, né? Como que você aprende melhor? Primeiro, você já testou métodos diferentes de aprendizado? Além desse método do professor falando e você na sala de aula? Você já testou o método chamado shadowing? Você já testou o método escola particular? Você já testou métodos diferentes para o seu aprendizado? Como que você aprende mais rápido? Como que você tem mais resultados? Ou você simplesmente faz o que a escola manda? Faz diferença, né? Então, eu quero que você pense muito nisso para depender um pouco da estratégia. Eu quero falar um pouquinho da estratégia, né, de um modo muito, muito geral. Isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, do nível A1 para o nível A2. É um momento de muita diversão no inglês, porque é tudo fácil. Pode parecer, porque é tudo novo. Cada palavra, cada semana de aula é interessante, você aprende, não é tão difícil. Então é legal, porque você percebe a sua evolução muito fácil. Você consegue se apresentar. Então aqui é um momento muito bacana. A maioria dos alunos das escolas de inglês está exatamente aqui, nessa transição. Já no nível A1 para o B2, aí você já precisa melhorar mudar a sua estratégia. Você já tem um pouco de vocabulário. Você já tem vocabulário, mas você entende pouco. O seu ouvido ainda não é muito bom. Você precisa muito do livro. A leitura, você ainda não lê, né? Mas é interessante começar a criar esse outro alvo. Você colocar mais inputs, né, na sua rotina. Já no nível B1 para o B2, aí já começa a ficar com desafios maiores, porque você já entende estrutura, você já tem vocabulário, você precisa falar. Muitas pessoas que estão travadas no inglês, muita gente que chega, né, que chega até mim e pergunta: Wellington, eu entendo a pessoa falando, mas eu não consigo falar. Por que isso acontece? A maioria dos casos é que a pessoa não treinou o speaking. Ela estuda inglês lendo, só que ela não fala. Ela acha que, como um passo de mágica, ela vai falar do dia para a noite. Não é assim. Nós começamos a falar com erros. E o erro faz parte do processo. É igual uma criança falando. Já viram? Não sei se você tem irmã, ou irmãozinho pequeno, ou se você tem um filhinho pequeno. É a coisa mais fantástica, né? Uma criança aprendendo a falar. Porque ela vai, né? Imagina, eu falava desse jeito. Quando eu ia falar laranja, quando eu era criança, eu falava lalanza. E sempre que eu falava errado, a minha mãe, ou meu irmão mais velho, ou meu pai, vinham do meu lado: Wellington, é laranja, meu filho, é laranja. E falavam isso com todo carinho. E eu ia sendo corrigido e ia aprendendo. Agora, quando você fica adulto, você passa a ter vergonha do seu erro. Então, eu tenho uma notícia para você. Todo aprendizado precisa de erros. O erro faz parte do processo. Ele faz parte do processo. Tire esse peso, tire esse pensamento de que você não vai errar. É impossível você não errar. Você precisa errar para evoluir. Entenda isso. E esse nível aqui é um nível que muita gente se sente stuck, né? Se sente preso. Então eu quero muito que você pense que nesse nível você vai precisar ainda de mais constância. Já para o nível B2, para o C1, esse nível aqui, esse é um dos níveis que a pessoa mais vai ter que trabalhar. Ela vai ter que estudar muito mais. Se ela estudava meia hora, é mínimo 1 hora por dia. Não tem fórmula mágica, gente. Não caiam
em fórmula mágica de inglês em 6 meses. Não existe inglês em 6 meses, não existe inglês em 1 ano, do zero à fluência. Isso é mentira. A não ser que você mora em um outro país, que esteja constantemente em contato com o idioma. É quase impossível você fazer isso estudando 2 vezes por semana. Isso é impossível fazer isso. A não ser que você tenha habilidades extremamente fora da realidade, é impossível. Pare de achar que existem fórmulas mágicas. Não existe. Então, do B2 para o C1, aí você começa a refinar a sua fala. Você começa, vou dar um exemplo, né, do português, é você usar palavras como entretanto, por outro lado, e isso ser parte do seu vocabulário. Você sair daquele vocabulário básico, você se tornar mais avançado na sua fala, você entende palavras diferentes. Você sai do how are you, que é algo muito básico, você está num outro nível. Então esse nível é muito difícil, porque você precisa de mais constância, mais estudo, mais aprendizado. Mas você quer saber uma notícia boa? Tudo vale a pena. E aí eu pergunto para você, qual que é o tamanho do seu sonho? Vale a pena o seu sonho? Quanto mais você se dedica, quanto mais você pratica, e eu sei que você precisa do inglês, mais alto vai se tornando o seu sonho. Só que não se esqueça, para chegar no C1, primeiro eu estou no A1. Do A1 eu vou para o A2, depois para o B1, B2, aí C1. Não pule etapas. Não pule etapas, que vai ser bem melhor para o seu aprendizado. E agora, outra coisa extremamente importante, né, que é um erro muito comum, que você não pensa quando você começa a estudar inglês, você simplesmente terceiriza para o seu professor ou para a escola. Ou você faz isso, deixa que a prova faça isso comigo. Então eu vou falar para você se comprometer com o seu domínio do inglês, para você se comprometer de verdade para o seu aprendizado. Que eu quero que você aprenda agora o que você vai medir e qual a frequência. Como você vai saber como você saberá, né, que você atingiu suas metas? Porque de repente você passou 6 meses estudando numa escola. Como é que você sabe que você melhorou? O quanto que você melhorou? Será que você sabe? Será que você não sabe? Então, essa é uma coisa extremamente importante. Eu coloquei aqui, né, primeiro, um exemplo de como, bem simples, de como você pode fazer essa medição. Qual que é o seu objetivo? Melhorar o meu listening. Aí eu deixei aqui a situação hoje, né, em branco, né, porque eu quero falar aqui para você. Qual que é a sua situação hoje? Hoje eu entendo 20% do que eu ouço. Entendo uma palavra ou outra. E eu estou gravando esse vídeo aqui, né, estou gravando essa aula especial para você em janeiro de 2020, e a minha meta é até março de 2020 entender 70% do que eu ouço. Se eu não entendo nada, se eu entendo 0%, é uma meta realista? Não é uma meta realista. Agora, se eu entendo hoje 50%, aí sim pode ser uma meta realista. Se eu entendo 20%, será que a meta não seria mais legal 50% para dobrar a meta? Então, seja realista, gente. Construa sonhos reais aqui. Construa objetivos reais, realizáveis. Um objetivo que te puxe, mas não seja totalmente sem noção, tá? Fora da realidade. Qual é a frequência de medição? Isso aqui é o seguinte: de quanto em quanto tempo você vai checar essa sua meta, né? Vai ser mensalmente? Vai ser semanalmente? Vai ser diariamente? Anualmente? Eu gosto muito de 2 modelos. Primeiro, semanalmente. Eu adoro semanalmente, inclusive essa é uma das coisas que eu ensino. Eu dou um cronograma perfeito para a pessoa medir o seu conteúdo no nosso curso GPS do inglês. Eu ajudo você a criar a sua estratégia. Então, que você vai ser mensal, semanal, bimestral. De quanto em quanto tempo você vai medir o seu sucesso? Porque se você não medir, se você não fizer isso, simplesmente você vai... vocês conhecem aquela frase, né, do famoso Peter Drucker, né? O que não é medido não é gerenciado. Você precisa medir seus resultados.
É a mesma situação, nós temos a mesma situação em uma academia. Se você não mede o seu resultado de tempos em tempos, como é que você sabe se você melhorou ou não? Fica mais difícil, não fica? Então, esse é um exemplo. E aqui embaixo, quais são as estratégias? O que você vai fazer para atingir esse objetivo? Primeiro, ouvir 30 minutos de NPR. Todo dia, tá? Todo dia. O que é NPR? NPR é uma rádio, uma rádio americana, né? Uma rádio dos Estados Unidos, que ela é muito interessante, tem muitas notícias, né? As pessoas falando, simplesmente dando notícias. Mesma coisa de você ouvir um rádio no Brasil, só que é uma rádio americana. Primeira estratégia. Segunda estratégia, assistir um TED Talk todos os dias pela manhã. Primeira coisa, você vai ter várias lições interessantíssimas, né? Você vai evoluir, você vai aumentar seu repertório. E segundo, os vídeos do TED Talk são curtos, são no máximo 12 minutos. Então, antes de você começar com uma série gigantesca, ouça TED Talks. Você consegue melhorar o seu listening praticando somente ouvindo sem legendas. Caso você queira melhorar o seu reading também, você coloca a legenda. Então essa é uma dica que eu gosto muito de usar, né, para você que está aí do outro lado. Você quer melhorar consegue trabalhar tanto o seu listening quanto o seu reading. E se você quer melhorar também o seu speaking, você consegue usar uma técnica chamada shadowing, que você lê em voz alta a legenda, para que você realmente pratique. Você precisa, uma dica especial do speaking, você precisa ouvir a sua voz no inglês. Principalmente para você que está no nível B1, A2, que tem vergonha de falar. Você precisa falar inglês. As much as you can. Você precisa falar o máximo que você puder. Então, esse aqui é um exemplo que é extremamente especial para você que quer começar do zero. Lembretes que eu quero muito que você preste atenção. Para você que está aqui, comece com 10 minutos. Não crie metas mirabolantes. Não comece com 1 hora de estudo por dia, se você não vai dar conta. É impossível que uma pessoa sedentária se torne um maratonista em 2 semanas. Isso não vai acontecer. Então comece com pouco e vá aumentando a sua frequência à medida com que você vai se acostumando com esse novo hábito, com essa nova rotina. Para você que precisa do inglês, 10 minutos por dia, você não fez a sua análise do seu dia? Comece com 10 minutos. Não comece com uma quantidade absurda de tempo se você não vai dar conta. Primeira, lembrete. Segundo, isso aqui é uma coisa que eu uso muito. Criar pequenos desafios, criar mini desafios. Ao invés de pensar numa grande meta, no final do ano eu terei meu inglês XYZ e as promessas mirabolantes de inglês em 18 meses, inglês em 15 meses. Esquece isso. Na maioria das vezes, eles não estão comprometidos da mesma forma que você com o seu futuro. Você é a pessoa mais importante para estar comprometida com o seu futuro. E quando você cria mini desafios, fica mais fácil. Então, pode ser um desafio de 3 dias. Por 3 dias, vou estudar inglês por 10 minutos, todo dia. Assim que chegou o 3º dia, você vai criar o próximo. Agora, 7 dias. Agora, 2 semanas. Isso é para você que tem muita dificuldade em manter uma rotina, em manter novos hábitos. Comece com pequenos desafios. E no curso GPS do inglês, eu ajudo você eu vou cobrar você nesses pequenos desafios. Eu vou lembrar você, eu vou motivar você a cumprir esses pequenos desafios. Até que isso se torne algo que ele não é nem mais um hábito, mas ele é algo que faz parte do seu dia a dia. Por isso que vem o terceiro lembrete. Eu quero que você faça com que o inglês seja tão parte da sua vida que você vai se esquecer que isso é um hábito. É tão parte da sua vida que você vai se esquecer que é um hábito que você está treinando. Você simplesmente tem que fazer. Você não toma água todo dia? Você não escova os dentes todo dia? É a mesma coisa. Você não usa o celular todo dia por X horas? Inglês vai ser isso na sua vida. E esse é meu plano para você.
É nisso que eu quero trazer meu 100%. Eu quero ajudar você a fazer com que o inglês não seja nem mais um hábito, mas sim que o inglês seja parte da sua vida. E agora, a melhor das estratégias, o segredo que eu guardo com 7 chaves é: apenas comece. Não deixe para segunda-feira, não deixe para domingo, não deixe para o começo do mês, não deixe para o começo do ano, não deixe para quando você arrumar dinheiro. Comece. Hoje existem, mesmo que no começo você não escolha o melhor método para você, mas comece. Comece de alguma forma, que seja com 10 minutos por dia, mas comece. Isso é mais importante do que tudo. Você tem que dar o primeiro passo. Não invente mais desculpas. Não invente desculpas para o seu futuro. E se você precisar de um tutor, eu vou te ajudar, porque você precisa evoluir no seu inglês. Mas comece, não deixe para amanhã. Assim que você terminar de assistir essa aula, comece. E assim que eu vou fazer um desafio para você, termine essa aula e coloque aqui nos comentários: eu comecei. E para as 10 primeiras pessoas que escreverem eu comecei, eu vou mandar um brinde especial para você no seu e-mail. Mas apenas comece. Porque existe uma coisa que acontece muito na nossa realidade: nós superestimamos o resultado de um mês, mas subestimamos o resultado de 10 anos. Se você contar, eu sei que você já acabou o ensino médio, eu sei que você estudou inglês por no mínimo, sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro. No mínimo 7 anos. Por no mínimo 7 anos você estudou inglês. Ah, mas a escola era ruim. Mas você tinha aulas de inglês. Você poderia ter se dedicado, você tinha livros de inglês. Então, esqueça esse pensamento de curto prazo. É uma caminhada, é uma jornada. O melhor momento para ter começado um novo hábito, né? Uma nova atitude há 2 anos atrás, foi há 2 anos atrás. Daqui a 2 anos você vai desejar ter começado hoje. Então comece hoje. Comece hoje. E quando você vai dando esse passo a passo, você não vai perceber que é difícil, porque é uma jornada, é passo a passo. Então, para você começar, nunca se esqueça disso. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Não sei se vocês perceberam, a aula de hoje foi muito sobre mindset. Muito como tirar essas barreiras. Eu quero ajudar você a tirar os bloqueios que você tem para começar. E só comece. Se vocês quiserem, eu posso fazer um conteúdo sobre como encontrar conteúdos na internet, como começar a estudar sozinho, sem ajuda de escola, de professor. Curta, comente, compartilhe aqui, mande para sua amiga, mande para o seu amigo, que vai ser um prazer responder as suas dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida que você tem vergonha, né, de comentar numa rede social ou no nosso curso, mande um e-mail para nós que eu vou responder a sua dúvida. Posso responder ao vivo, né, se você permitir também, porque meu compromisso é de ajudar você a fazer com que o inglês se torne realidade. Porque eu sei que você precisa do inglês. Então, muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Até a próxima aula.